das principais dúvidas para quem está iniciando na carreira de ciência de dados é entender como você constrói de ponta a ponta um projeto de ciência de dados. Bom, meu nome é Caio, eu sou o criador do canal Valorizando Dados e nesse vídeo eu vou apresentar o guia definitivo para que você construa um projeto. Bom, basicamente, antes de iniciar todas as etapas necessárias para a construção de um projeto, é interessante você entender quais conhecimentos você precisa se ater para que realize todas essas etapas de forma mais efetiva. Bom, o primeiro pilar que a gente tem é a área de negócio, no qual você precisa entender pelo menos minimamente ali o negócio que você esteja trabalhando, para que você consiga resolver o problema de fato com ferramentas da ciência de dados. Um outro pilar bastante importante é a área de estatística. Por quê? Porque é a partir da estatística que você vai conseguir fazer análise exploratória bem mais eficaz, fazendo tanta parte de análise univariada, bivariada, multivariada, e também, além desse tipo de análise, você conseguir gerar insights para o negócio, e aí se tornam indicadores ou métricas acionáveis, você pode também entender como essas variáveis que você tem na sua base de dados podem afetar o seu modelo. E até mesmo você conseguir entender quais os melhores modelos de acordo com a distribuição que você tem da sua variável target. E um terceiro pilar, temos a engenharia de software. Dentro desse campo, nós temos a linguagem de programação. Geralmente a gente utiliza Python para desenvolver os projetos. Pode se utilizar aí também para fazer uma análise exploratória bem mais profunda. Também temos a parte aí de cloud, utilizado na engenharia de software. Temos a parte de versionamento de código, algo que é muito importante quando você está trabalhando com outro cientista de dados. Também temos a parte de desenvolvimento de software, provavelmente dito, que já encontra a parte de deployment, entender um pouco de CI/CD, isso é bem interessante. A priori, não para quem está no início, mas para quem é mais sênior, precisa ter um pouco desse arcabouço de conhecimento. Bom, agora partindo para os passos necessários para que você desenvolva um projeto de ciência de dados, a ideia que eu tenho que colocar aqui para vocês é que esqueçam o método tradicional de ensino. Ou seja, você geralmente vai ver em alguns cursos ou pós-graduações sempre te ensinando passo a passo, te ensinando, por exemplo, tem um módulo aqui que é só Pandas, tem um módulo aqui que é só NumPy, tem um módulo aqui que é só Scikit-learn, então, que essas são as bibliotecas geralmente utilizadas dentro de um projeto de ciência de dados. Esqueça esse método. A ideia que eu quero mostrar aqui é que você estude desenvolvendo projetos na prática. E em cada etapa do ciclo CRISP-DM que eu vou estar mostrando aqui, basicamente você vai estar utilizando as ferramentas que se encaixam nessas etapas. Bom, mas o que seria esse ciclo CRISP-DM? Basicamente, ele consiste em 6 etapas, e aqui eu vou estar mostrando uma por uma. Primeiro, a etapa temos o entendimento do negócio, por isso que é legal você saber a parte de negócio, para que você consiga entender, ter uma compreensão do fenômeno a ser analisado, tem a compreensão dos dados, propriamente dita, a preparação dos dados, a modelagem dos dados, a avaliação do modelo, e se atende ou não com propósito de solução, temos a implementação do modelo. Mas, falando um pouco sobre cada um, vamos entender o entendimento de um negócio. Bom, no entendimento do negócio, o que você precisa saber de fato? Precisa entender qual o problema a ser resolvido, qual o impacto dessa solução na empresa, ou seja, você precisa mensurar o quão efetivo pode ser aquela sua solução caso ela seja implementada, quais são as limitações e condições, realmente fazer um levantamento de escopo do projeto. É aqui que você vai entrar com arcabouço em gestão de projetos aqui, e identificar tanto as oportunidades e os gargalos que você pode encontrar no meio do caminho. Bom, e além disso, você precisa também fazer o planejamento da solução. Antes de iniciar qualquer projeto em ciência de dados, tenha em mente uma clareza em relação às atividades que você vai realizar nesse projeto. Porque se você não tiver a clareza das atividades que você vai realizar do início ao fim, dificilmente você vai conseguir entregar no prazo correto. Geralmente, quando a gente trabalha em empresa, a gente sempre trabalha com prazos. Então é interessante você ter isso em mente. Bom, aqui na compreensão dos dados, basicamente a gente tem a parte onde a gente vai coletar os dados propriamente dito. E nessa parte de coleta, pode vir de vários arquivos. Pode vir de banco de dados do Oracle, do MySQL, do Postgres. Pode vir, você precisa coletar a parte de um web scraping, você precisa coletar a parte de um data lake aí, com arquivo Parquet, enfim. E aí você vai ter que utilizar, você pode utilizar nessa coleta várias ferramentas, desde Pandas, desde Spark, desde alguma biblioteca envolvendo a parte de banco de dados, enfim. E a parte dessa compreensão dos dados, também temos a atividade da descrição dos dados, que é onde você vai entender de fato o escopo e como está
o tratamento dos seus dados. Se você, sei lá, tem dados faltantes, se existem variáveis categóricas, numéricas, se a variável target está balanceada, caso seja devidamente classificação, e se for um problema de regressão, entender qual é a distribuição dessa variável target para que você possa escolher esse modelo. Enfim, essa é a parte de compreensão dos dados, onde você pode estar aplicando essas duas tarefas. E na preparação dos dados, basicamente a gente tem a tarefa de seleção, limpeza e formatação dos dados. Aqui a gente pode estar utilizando a biblioteca Pandas, poderia estar utilizando outras bibliotecas também. Por exemplo, você poderia estar utilizando Power BI, poderia estar utilizando Spark. Isso depende muito mais do tipo de projeto que você está trabalhando. Aí depois podemos trabalhar com Feature Engineer. Aqui podemos utilizar a criação de novas features a partir do conhecimento prévio de negócio. Ou seja, você vai criar novas variáveis que possam ou não se correlacionar com a variável target do seu modelo. E aqui dentro você consegue fazer uma análise exploratória, também nessa parte de preparação dos dados. É onde você, basicamente, vai utilizar técnicas e métodos estatísticos para que você consiga, tanto a parte de gerar insights para o negócio, a partir de um mapa de hipóteses, como também fazer a análise de correlação, para identificar quais variáveis são mais importantes para o seu modelo. E também aqui podemos encontrar a parte de pré-processamento, onde você pode normalizar seus dados, você pode aplicar um PCA, você pode aplicar uma padronização, enfim. E dentro da modelagem dos dados, basicamente a gente tem a parte onde você desenvolve necessariamente o seu modelo. Óbvio que antes disso você precisa fazer a divisão dos dados de treino e teste, você precisa entender com a dimensão dos dados que você tem em mãos, qual é o percentual ideal ali para que você consiga fazer o teste. Às vezes você precisa escolher o método certo de cross-validation, porque, para quem não sabe, o cross-validation é uma forma de você atribuir os dados em pastilhas, tanto dados de treino, de validação e teste, no qual esse cross-validation, existem várias técnicas de cross-validation, uma delas, por exemplo, em séries temporais, em que você tem dados de 2000 a 2020, aí você treina o seu modelo ano após ano e retreina. Você treina o seu modelo um ano e valida ele no próximo ano. Treina um ano, valida no outro. Treina um ano, valida no outro. E assim, no final, você faz um teste para entender se o modelo que você programou ali é suficientemente robusto para atender às suas necessidades. Aqui também tem a escolha do modelo, você entender que modelos devem ser testados, entender quais são os parâmetros que você deve utilizar, entender se existe algum baseline de referência. Isso é muito interessante quando você precisa fazer comparações para identificar o quão bom o seu modelo está. E assim, o cientista de dados ele sempre vai criar cenários. Ele nunca vai dar uma resposta pronta, olha, o melhor modelo é esse, o melhor modelo é aquele. Na verdade, você vai ter que apresentar cenário, olha, diante dessas condições aqui, eu tenho esse melhor modelo. Diante dessas outras condições aqui, eu tenho esse outro modelo. E tais modelos ficaram à frente do meu baseline X%. Essa é a resposta ideal que você, como cientista de dados, deve dar para o seu gestor. Bom, e aqui temos a avaliação do modelo. Na avaliação do modelo aqui é necessariamente apresentar a apresentação dos resultados. Aqui temos que apresentar toda a parte de métricas, a parte dos resultados mínimos exigidos, se realmente ultrapassou ali o baseline, quanto que ultrapassou em relação à métrica escolhida. Aqui você também tem a parte de storytelling, onde você precisa necessariamente apresentar, fazer a interpretação dos resultados em termos financeiros e quantitativos do seu modelo traz para o negócio como solução. E por fim, caso a solução realmente atende à proposta, como solução do projeto, no caso, você tem a implementação do modelo de fato. E aqui já acaba um pouco a parte de deployment. Aí você precisa escolher o tipo de ferramenta que você vai utilizar. Pode ser por meio de API, pode ser por meio de um Swift Cloud, enfim. E também temos a parte de monitoramento, que é necessariamente fazer um plano de ação para identificar como é que eu vou saber se o modelo está deteriorando, como é que eu vou fazer vou saber se os resultados do meu modelo está sendo condizente com a realidade. A ideia desse monitoramento é realmente para identificar a performance do seu modelo na vida real. Ali tá valendo grana. Então, você precisa ter esse monitoramento aí para entender quando você tem que retreinar ou quando que você precisa mudar o modelo. Enfim, a ideia é basicamente essa. Bom, e aqui finalizamos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem mesmo, curtam esse vídeo, compartilhem, ative o sininho para novas notificações, que vou estar sempre compartilhando aqui vídeos educacionais sobre ciência de dados como esse. E até uma próxima. Bye bye.